Olá, que bom ter vocês por aqui, sejam muito bem-vindos ao podcast Reset Corporal. Nesse programa, eu te ajudo a sair do efeito platô em 3 dias. Eu sou a Nutri Camila Duran e no episódio de hoje a gente vai falar sobre alimentação e saúde mental. Será que existe alguma relação entre o que você come e aquilo que você sente? Será que a nossa saúde mental está ligada também com a nossa alimentação, com aquilo que a gente come? A resposta é sim. E aí eu te convido a pensar lá na sua avó, lá no pessoal de antigamente, que virava pra você e falava o seguinte: você está enfesada. Quando alguém tava com o intestino preso, com dificuldade de ir ao banheiro, ficava mais nervosa, irritada, estressada, a minha avó era uma que dizia: você está enfesada. E ela tinha razão. Existe sim uma conexão entre o cérebro e o nosso intestino. E essa conexão é muito mais importante do que a gente pensava. O seu cérebro comunica diretamente com o seu intestino pelo sistema nervoso, mas o intestino também se comunica com o seu cérebro. Ele manda várias mensagens que podem significar alegria, tristeza, estresse, irritação, dorme, acorda. Então a maneira com que você se alimenta estimula o seu intestino, que também vai estimular o seu cérebro. Então existe sim uma relação entre aquilo que você come e o que você está sentindo. E será que uma alimentação desregrada, rica em comidas industrializadas, salgadas, fast food, pode desencadear o estresse? Pode. Toda vez que a gente come alguma coisa que não é tão saudável, vamos lembrar que esse alimento, chegando lá no seu estômago e lá no seu intestino, ele vai favorecer o crescimento de algum tipo de bactéria. Ele pode favorecer o crescimento de bactérias boas ou de bactérias ruins. Normalmente, frutas, legumes, verduras, alimentos ricos em nutrientes favorecem o crescimento de bactérias boas. E 95% da nossa serotonina, um neurotransmissor que dá alegria, bem-estar, é feito lá no intestino. Então, quando eu como adequadamente e estimulo essas bactérias boas, o meu intestino produz mais serotonina, o neurotransmissor que deixa a gente alegre e feliz. Porém, quando eu não me alimento bem, quando eu não tenho tempo para comer, ou quando eu como rápido, não mastigo, ou quando eu como muitos alimentos industrializados, bolacha, salgadinho de pacote, suquinho de caixinha, alimentos ricos em açúcar, isso vai estimular negativamente as suas emoções. Primeiro, porque lá no seu intestino ele desfavorece o crescimento dessas bactérias boas. O seu intestino não produz só serotonina, ele também produz dopamina para você ter foco, motivação, prazer, produz GABA para você dormir, para você descansar. E quando esse intestino está desregulado, quando a sua alimentação não nutre essas bactérias boas, essa produção, esse estímulo para neurotransmissores também fica comprometido. Então uma alimentação muito rica em sal, muito rica em açúcar, em produtos industrializados, vai ter um efeito negativo na sua saúde mental, podendo inclusive gerar estresse e ansiedade. Já aconteceu com você? De alguma vez você comeu alguma coisa e de repente você ficar ou cansado, ou sonolento, ou parece que mais nervoso? Eu já atendi pacientes que relatam isso após o consumo de doces. Camila, eu comi aquele brigadeiro ou aquele docinho e de repente parece que me deu uma depressão, uma tristeza. Primeiro me deu uma euforia, fiquei legal porque eu gostei do que eu comi, mas depois parece que me deu uma tristeza, uma angústia. Será que o açúcar pode causar isso no meu corpo? Pode sim. O açúcar libera os neurotransmissores no seu cérebro. Seu cérebro ama uma liberação de neurotransmissores. E quando você come muitos alimentos ricos em açúcar, ocorre essa liberação, especialmente de dopamina e de serotonina. Então esses alimentos ricos em açúcar desregulam essa produção de neurotransmissores. Por isso que você fica viciado em alguns alimentos. Primeiro que o sabor doce é palatável, é gostoso. Segundo que ele vai dar esse estímulo, né, essa liberação maior de dopamina. Então você come alguma coisa doce, você fica, ai, que legal, que delícia, comi. Isso vai liberar açúcar para sua corrente sanguínea, só que desregula o metabolismo da glicose. Sua insulina sobe muito rápido e do mesmo jeito que ela sobe, ela cai rápido depois, e aí você tem a sensação de euforia quando você come, mas já você fica, nossa, por que eu comi? Não devia ter comido, que é um jeito do seu corpo fazer você comer de novo. Então vira um ciclo vicioso, você come açúcar, fica feliz, de repente fica triste, bate aquela depressão de por que comeu, e dá aquela coisa, já que eu comi mesmo, eu vou comer de novo. E isso acontece porque esse alimento, especialmente o açúcar, ele tem um poder sobre o seu cérebro. Então, uma das dicas pra gente melhorar a nossa saúde mental é sim melhorar a nossa alimentação. Camila, então quer dizer que todo mundo que é ansioso, ou todo mundo que é depressivo, ou todo mundo que tem algum problema tá se alimentando errado, ou comeu errado pra ficar assim? Não, não é isso. Veja bem, vamos lá. Primeira coisa, a gente se alimenta e os nutrientes que a gente come, os alimentos que a gente come vão fornecer nutrientes que vão nutrir o meu corpo. Então se eu como alimentos ricos em vitaminas do complexo B, magnésio, triptofano, eu tenho uma ótima produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. Se eu não como essas fontes de alimento, o meu corpo não tem condição de produzir esse neurotransmissor. Então sim, existe uma ligação entre o que a gente come e os neurotransmissores que a gente produz via estímulo intestino, igual a gente estava falando, mas também existem outras condições que levam a estresse, ansiedade, irritação, mau humor, algumas alterações hormonais. Então não é exclusivamente da alimentação. A alimentação sozinha, né, não causa nenhum transtorno. Porém, todas as desordens emocionais são beneficiadas quando você se alimenta direito. Também pode ser que alguém já nasceu, né, com algum transtorno, alguma coisa genética, e isso é potencializado por uma alimentação errada, mas não gerado por uma alimentação errada. Então pode ter essa relação de piora. Com certeza a relação de piora tem. Os estudos mostram mesmo. Tem até alguns estudos em psiquiatria que perguntam assim, quais seriam
algumas alternativas aos medicamentos em relação aos nutrientes. Então, se eu quisesse tratar uma depressão, por exemplo, será que tem algum nutriente que tem um efeito tão bom quanto, ou melhor, assim como um fármaco, né, assim como um medicamento? Tem sim. Alguns estudos já mostram que vitamina D, ômega 3 e probióticos são capazes de aliviar e melhorar os sintomas de depressão. Vamos lembrar então dos probióticos, que são as bactérias boas lá do seu intestino. Quando elas estão boas, você produz mais serotonina, e produzindo mais serotonina, o seu humor melhora. A vitamina D é super importante para a produção hormonal, então se eu tenho os meus hormônios em equilíbrio, os meus neurotransmissores também estarão. E o ômega 3 com papel de desinflamar. Então vamos lembrar aqui de novo se existe essa relação entre alimentação e saúde mental. Quando eu como alimentos não tão nutritivos, coisas industrializadas, ricas em gordura, excesso de carne, né, até trigo, leite, derivados, esses industrializados, eu não tenho um crescimento de bactérias tão boas lá no meu intestino. O seu corpo fica inflamado. E não é só o seu intestino que fica inflamado, o seu cérebro também fica inflamado. Então, dependendo do que você come, você gera essa inflamação. Como o ômega 3 é um nutriente anti-inflamatório, desinflamando tanto o intestino quanto o cérebro, você teria uma melhora nos sintomas de ansiedade, estresse, irritação, depressão. Então, vamos começar a pensar que sim, a sua alimentação influencia muito na sua saúde mental, principalmente porque ela tem o poder de deixar o seu corpo inflamado ou desinflamado. E agora, eu queria conversar com vocês um pouco mais sobre o papel do intestino nessa modulação de humor. Quando você come alguma coisa, você precisa mastigar bem, esse alimento tem que estar pequenininho para chegar lá no estômago, ser bem digerido, né, aproveitado pelas enzimas lá no intestino, porque se ele não chega pequenininho lá no seu intestino, chega um pedação de comida, você favorece o crescimento dessas bactérias que não são tão boas. Quando eu tenho um maior crescimento de bactérias negativas que produzem gases, então você vai ficar estufado, distendido, soltando muitos gases, né? Quando eu tenho um super crescimento dessas bactérias lá no meu intestino, o intestino é como se fosse uma peneirinha, que tinha que estar bem fininha, para não deixar passar para o seu corpo qualquer coisa. Ao invés dessa peneirinha ficar assim, ela começa a ficar mais aberta. E o seu corpo perde a capacidade de filtrar aquilo que tem que entrar ou mandar embora aquilo que não pode. Quando passa para a tua corrente sanguínea, algum fragmento de bactéria, toxina, pedacinho de comida mal digerida, né, alguma proteína mal digerida, você tem um estímulo inflamatório. O seu corpo fica mais inflamado. Quando entram no seu corpo substâncias que não eram para entrar, se eu tenho, por exemplo, né, a ação dessas substâncias lá no seu sistema nervoso central, esse sangue mais inflamadinho, né, essa inflamação que acontece no seu corpo, vai gerar uma inflamação também no seu sistema nervoso central. Você vai ficar mais propenso ao estresse, vai ter alteração de memória, vai ter mais déficit cognitivo, não consegue prestar atenção, vai ficar mais irritado, estressado. Então existe sim essa relação. O que você come tem esse poder. Então você precisa começar a partir de agora, prestar atenção em quais alimentos te fazem bem e quais alimentos te fazem mal. Ah, Camila, quais seriam então os primeiros sinais, assim, né, de que a minha saúde mental ou as minhas emoções estão sendo afetadas pela minha alimentação? Os sinais estão aí. Ó, eu tô mais irritado, tô mais nervoso. O que você tá comendo? Tô mais estressado, tô mais inchado, minha pele não tá boa, tô com espinha, tenho dor de cabeça, tenho desânimo. Então o seu corpo vai dar vários sinais. Se você não estiver saudável, se você não tá se alimentando bem, você vai ter uma série de sintomas. Dor de cabeça, inchaço, estresse, nervosismo, TPM nas mulheres, unha fraca, cabelo fraco, pele fraca, memória ruim, alteração, por exemplo, no intestino. Eu tenho muitos gases, distensão, o intestino não funciona direito, meu sono tá alterado, não tô conseguindo dormir tão bem ou estou dormindo demais, minha disposição não está muito boa. Então quando o seu corpo dá sinais de que não está nutrido, a sua saúde mental começa assim a ser afetada. Então você precisa observar esses sinais, esses sintomas, né, para aprender a lidar de uma forma melhor com isso. E como é que eu lido de uma forma excelente, favorecendo as minhas emoções? Comendo bem. Por exemplo, nutrindo as bactérias boas. Quando você come mais fruta, mais legume, mais verdura, você nutre essas bactérias probióticas, essas bactérias que têm capacidade de produzir melhor os neurotransmissores no seu cérebro. Então, se alimentar de comida de verdade, de comida pura mesmo, alimentos in natura, aqueles puros, né, esses que não tem ingredientes, que não tem rótulo. Começa a olhar, tem uma frase maravilhosa que é assim: descasque mais e desembale menos. Os produtos que têm validade, eles estão cheios de aditivos químicos. E já tem diversos estudos que mostram que esses aditivos químicos, corante, conservante, emulsificante, espessante, estabilizante, têm sim ação no seu sistema nervoso central, favorecendo ansiedade, depressão, estresse. Então, quanto mais natural o alimento, mais nutrientes ele tem e mais você favorece que essa microbiota intestinal fique boa e ajude na produção desses neurotransmissores. Uma das coisas que é bem comum também aqui no consultório é que quando a pessoa está mais triste ou mais ansiosa, né, a frase como assim: eu fico ansioso, eu como. Você sabe por que você fica ansioso e come? Porque quando você está ansioso, seus níveis de serotonina estão baixos e os de dopamina estão baixos. Só que aí você não come qualquer coisa, você não tem ansiedade de vontade de comer uma maçã. Você tem ansiedade de vontade de comer um doce, de comer um salgado, um refrigerante, alguma porcaria, né? Algum alimento mais calórico, que forneça açúcar, que forneça uma fonte de energia rápida, e essa energia rápida, que é o açúcar, vai gerar mais serotonina e dopamina no seu cérebro, vai ter uma ação rápida em serotonina e dopamina. Então um erro comum que a gente comete quando a gente tem ansiedade, ou estresse, ou irritação, ou qualquer outro problema, é não se alimentar direito. É comer coisa mais palatável, é se alimentar de doces, de balas, refrigerante, salgados, né, esfirra, coxinha, ao invés, por exemplo, de comer. É muito comum eu escutar dos pacientes: não, eu não tenho vontade de comer arroz, eu não tenho vontade de comer feijão, eu não tenho vontade de comer carne, eu tenho vontade de comer um sanduíche, um suco, um refrigerante, um suquinho de caixinha, um chocolate, eu preciso de um chocolate. Sabe por que isso acontece?
Porque quando você está ansioso ou deprimido, o seu corpo perde algumas capacidades. Por exemplo, a de aproveitamento de alimentos. Então, se eu como uma maçã, por exemplo, para comer maçã, primeiro eu preciso mastigar. Mastiga essa maçã, para aproveitar essa maçã. Mastiga a maçã. Maçã cai no estômago, vai lá no intestino, vai sofrer digestão. Então vê que tem um caminho longo entre a maçã fornecer uma energia para o seu corpo. Agora, se você come chocolate, chocolate é uma energia praticamente imediata. E quando você tá nesse estado mais triste ou mais ansioso, você não quer ter trabalho nem para digerir os alimentos. Por isso que você tem mais vontade de comer essas coisas mais doces ou mais industrializadas, porque eles fornecem energia mais rápido. Só que ao mesmo tempo que eles fornecem energia mais rápido, eles fornecem menos nutrientes e deixam o seu corpo viciado nessa sensação. E aí você vai entrando nesse ciclo de não comer. Ah, não tenho fome de comida, tenho fome de bolacha, tenho fome de chocolate, tenho fome disso. Não é tenho fome. Fome você tem de qualquer coisa. Só que você tem a vontade de comer aquilo por conta de uma sensação que ele te gera. Como você tá com uma dopamina tão baixa ou uma serotonina tão baixa e quando você come chocolate, ela sobe muito rápido, seu corpo fica acostumado com aquilo. Não, come chocolate que a sensação vai melhorar. Mas o problema é que você não está resolvendo a causa. Você está tratando um sintoma. Então eu fiquei triste. Qual é a causa dessa tristeza? Né? Claro, excluindo aí todos os transtornos, né, genéticos ou congênitos, o que vem, né, pensando em depressão e ansiedade. Mas qual é a causa? Olha, será que o meu corpo não está tão nutrido? Ou será que o meu trato gastrointestinal perdeu capacidade de digerir e absorver e não tem tantas bactérias boas que vão produzir os neurotransmissores que eu preciso para me sentir bem? Então a causa, normalmente, é um corpo inflamado. Eu preciso desinflamar esse corpo. Eu preciso limpar. Eu preciso fazer uma faxininha para que ele volte a produzir novamente esses neurotransmissores em quantidades adequadas e para que você fique bem. Então, a maneira certa de lidar quando você sente algum sintoma é nutrir. Ah, Camila, mas é muito difícil. É muito difícil, porque quando eu fico ansiosa, eu não consigo. Eu preciso comer um chocolate, eu preciso comer um chocolate. Ok, tudo bem, mas vamos combinar uma coisa? Vai comer chocolate? Mas também vai comer maçã. Vamos tratar, porque senão você está de novo alimentando aquele ciclo que vai fazer com que seu corpo fique viciado naquela sensação de açúcar, não vai nutrir suas bactérias boas, não vai ter essa nutrição de bactérias boas, não vai ter nutrientes no seu corpo vai continuar inflamado e você vai continuar apresentando esses sintomas. Ah, os sintomas de depressão, de estresse, de ansiedade estão muito associados à deficiência de nutrientes. Igual eu falei no começo, olha, se você não tem cálcio, magnésio, zinco, ferro, selênio, seu cérebro não funciona direito, porque ele precisa disso. Seu corpo precisa de nutrientes para produzir neurotransmissores. E quando você come alimentos industrializados ou esses alimentos mais palatáveis, você não está ingerindo nutrientes, você está ingerindo mais calorias. Então você precisa arrumar sua alimentação. Ah, algumas outras coisas que eu sempre escuto também. Nossa, então eu estou ansiosa e porque eu estou ansiosa eu engordo. Ou eu não consigo emagrecer porque eu sou ansiosa. Pode ser verdade? Pode. Mas vamos lá. Então será que é impossível uma pessoa ansiosa emagrecer? Não, não é assim. Você precisa limpar o seu corpo, desinflamar, fazer essa faxininha no seu metabolismo para que ele aproveite melhor os nutrientes, para que ele volte a produzir os neurotransmissores e você fique menos ansiosa. Ficando menos ansiosa, você vai comer menos. Só que então o cuidado é esse. É não comer por aí qualquer coisa, é começar a nutrir seu corpo. E mais ainda, fazer essa faxininha que você precisa fazer, para que ele volte a funcionar de uma forma adequada, para que ele volte a produzir aquilo que ele não está produzindo mais, aquilo que ele precisa. Então, um jeito errado de lidar na alimentação com estresse, com ansiedade, com depressão, é se alimentar de produtos industrializados. De novo, os produtos industrializados não têm nutrientes, eles têm calorias, eles fornecem uma fonte de energia rápida e vão aliviar o sintoma, mas não vão tratar a causa. Você precisa tratar a causa. Ah, o que será então, Camila, que eu consigo fazer para melhorar na minha alimentação sintomas de ansiedade, de depressão, de estresse? É começar a comer comida de verdade. Começa a comer comida de verdade. Coloca alimento na sua mesa. Então come fruta, legume, verdura, alimento. Começa a colocar comida, porque dessa forma você deixa o seu corpo nutrido e quando o seu corpo está nutrido, ele volta a funcionar. E o erro maior que eu percebo das pessoas, né, que tem ansiedade, que quando comem, que tem ansiedade, que erram assim na alimentação, é comer porcariada. É trocar, por exemplo, um almoço por um salgado, um refrigerante, é deixar de comer comida para comer uma coisa rápida. Quando você deixa de comer comida, você está deixando de comer nutriente. E deixando de comer nutriente, você está deixando de nutrir o seu corpo, principalmente o seu intestino. E se você tem esses sintomas de ansiedade, de estresse ou de tristeza, né, e percebe esses sintomas no seu corpo, o que você pode começar a fazer hoje para melhorar esses sintomas é incluir mais comida de verdade no seu dia a dia. Para de trocar o almoço, por exemplo, por um salgado ou por um lanche. Volta a almoçar direitinho. Isso vai favorecer com que seu corpo fique nutrido e que você tenha mais nutrientes no seu corpo. Então, o jeito certo de você começar hoje mesmo a melhorar os sintomas de estresse, de irritação, de ansiedade, é comer mais comida de verdade. Para de trocar o almoço por um salgado, por um refrigerante. Coma comida, coma os alimentos, coma aquilo que fornece nutrientes, porque fornecendo nutrientes para o seu corpo, os seus sintomas de ansiedade, depressão, de angústia, com certeza vão melhorar. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e eu te vejo no nosso próximo podcast.